Nesse programinha eu criei uma variável aqui chamada contador mouse e atribuí o valor 0 para ela. Aqui o modo de desenho do retângulo eu escolhi o center, o tamanho do texto 29 e o alinhamento do texto eu escolhi centralizado também. Então são as configurações básicas aqui. Aí, para desenhar aqui dentro da função draw, eu escolhi então o preenchimento do retângulo preto e a cor do texto branca. Então você vê aqui no canto superior direito aqui esse retângulo que a gente desenhou e o texto. O texto ele vai mostrar então aqui o valor da variável contador do mouse. Bom, então por enquanto nesse programa, se eu clicar com o botão do mouse aqui dentro da tela, eu não tenho alteração nenhuma. Então vou criar aqui uma condicional, if, onde eu vou verificar se o mouse está pressionado. E aí, se o mouse estiver pressionado, eu vou alterar o valor da variável em uma unidade. Então, eu coloco o nome da variável aqui, contador mouse, mais, ponto e vírgula. Agora, quando eu clico aqui dentro da tela, olha só, eu vou incrementando o valor da variável. Mas vocês devem ter percebido, então, que é muito difícil eu incrementar esse valor aqui em apenas uma unidade. Porque, teoricamente, quando eu manter o botão do mouse pressionado por 1 segundo, eu vou ter um incremento de 60 unidades. Então eu vou desenhar aqui uma elipse. Mouse X, posicionamento dela no mouse X, mouse Y, tamanho 30. E aí quando eu clico aqui, ó, vamos reiniciar, eu vou tentar desenhar o mínimo possível, ó, só que ó, olha só, aqui eu já desenhei várias. Com um único clique, ó, eu desenhei 6, 7, né? É difícil você desenhar apenas uma. Então existe uma função pronta que a cada vez que eu pressionar o botão do mouse, ele vai incrementar somente em uma unidade. Essa função, eu já copiei aqui, eu vou colar aqui, ela se chama mouse pressed. Então eu coloco ela aqui. Posso colocar dentro da função draw também, mas eu vou colocar ela aqui fora porque também é uma função, né? E aí eu apago aqui. Aí eu vou reiniciar. Então, cliquei e estou mantendo pressionado aqui o botão do mouse. Ó, tá vendo? Não desenha mais nada. A cada clique, ó, ele só incrementa em uma unidade. Além dessa função mouse pressed, existe uma outra que é muito semelhante a ela, só que tem uma leve diferença. Mouse pressed, quando eu clico com o botão do mouse, ele já incrementa a variável imediatamente. Então, por exemplo, ó, eu cliquei, deixei pressionado o botão, mas ele já desenhou. Agora essa outra função aqui chamada mouse clicked, ela funciona um pouco diferente, ó, porque apertei o botão do mouse, estou pressionando, ó, ele não desenhou ainda. A hora que eu soltar o botão do mouse, pronto, aí ele desenha. Então agora eu vou tentar ensinar para vocês aqui como construir uma narrativa utilizando as condicionais. Então eu vou modificar aqui o nome dessa variável aqui para cena. Somente o nome da variável que eu vou modificar aqui. Cena atual. E aí eu altero lá também, ó, em todos os lugares onde estava escrito contador mouse, eu altero para cena atual. E agora eu vou criar uma narrativa com... Eu posso escolher o número de cenas, a quantidade de cenas que eu quiser, como se fossem slides, que eu ia mostrando um a um. Então eu vou criar aqui a primeira cena, vou chamar de cena 1. Então eu simplesmente crio uma função Cada função, então, representa uma cena. E dentro de cada uma dessas cenas aqui,
eu tenho que colocar todos os elementos que vão ser desenhados na tela. Por exemplo, o background, o desenho que eu fizer aqui, a cor que eu defini. Então eu vou criar aqui 5 cenas. Eu quero então contar uma historinha utilizando 5 cenas somente. Então, primeiramente, eu vou construir a cena 1. Para eu poder enxergar o que eu estou criando ali na cena 1, eu vou chamar a função aqui dentro da função draw. Então, cena 1, abro, fecho parênteses e coloco aqui o ponto e vírgula. E aí eu vou fazer o desenho aqui da primeira cena. Bom, eu já copiei aqui e vou colar aqui dentro. Mas você pode ir desenhando cada elemento aqui e vai sendo mostrado, porque você já está chamando ali embaixo a função da cena 1, né? Agora, então, eu vou desenhar a cena 2. Eu já modifico aqui, então, ó. Ao invés de cena 1, eu coloco cena 2. Se eu apertar Restart, eu não vejo mais nada, porque agora eu estou chamando somente a cena 2. E não tem nada lá dentro ainda. Então, eu vou colar aqui a cena 2. E vou repetir esse procedimento para a cena 3, cena 4 e cena 5. Depois de ter criado, então, as 5 cenas, eu vou fazer uma coisa muito semelhante que eu fiz na aula passada. Vou chamar aqui, então, uma condicional. E eu vou testar o quê? Eu vou testar a cena atual. Cena atual. Se a cena atual for igual a 1, eu vou desenhar a cena 1. E assim por diante, então. Aqui eu tenho que escrever o parênteses, né? Para chamar a função. E agora sim. Agora eu escrevo aqui, então, else if cena atual 2, eu vou desenhar a cena 2. Cena atual 3, desenho a cena 3. Cena atual 4, desenho a cena 4. E por fim aqui, eu coloco somente um else, abro e fecho parênteses, chaves, né? E vou desenhar aqui então a cena 5. Quando a gente iniciar o programa, a gente vai começar na cena 1. Então eu vou atribuir aqui o valor da variável, o valor 1, para começar aqui na primeira cena. E agora eu construí então essa narrativa. É uma historinha bem boba assim, mas só para mostrar para vocês então como que funciona, como é que a gente constrói então uma narrativa utilizando as condicionais. Então eu vou clicar aqui com o botão do mouse, ó, eu estou aqui na cena 1, era uma vez um quadrado, que conheceu uma bola, aí eu clico com o botão e venho aqui para as outras cenas, né? E apesar de suas diferenças geométricas, criaram figuras incríveis. Uma verdadeira lição de geometria. Agora eu continuo apertando o botão do mouse e ele continua incrementando aqui, mas não acontece nada aqui, né? Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar aqui essa elipse, né? Que na verdade era só para fazer o teste lá, né? Então eu vou criar uma condicional aqui. E vou testar o seguinte: se a cena atual for maior que 5, eu vou voltar o valor 1 para ela. Então a cena atual vai receber o valor 1. Vamos ver então se está funcionando aqui então esse programinha. Era uma vez um quadrado, tal. Chegou aqui no 5. A próxima vez que eu clicar, ele seria o 6 aqui então. E aí então ele vai voltar para a cena 1. E é isso aí então, pessoal. Então, para construir a nossa narrativa, a gente utilizou a estrutura if-else. Existe uma outra forma
que eu considero até mais organizada da gente fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu copiei ela aqui e vou colar aqui, que é o switch. Então aqui, ó, switch, eu escrevo essa palavra reservada aqui que chama switch, né? E eu vou testar o quê? A variável aqui cena atual. E aí eu coloco nos casos que eu vou testar. Se no caso o valor da variável cena atual for 1, eu vou desenhar aqui então a cena 1. E aí depois disso eu tenho que colocar esse comando break aqui e ponto e vírgula. Aí depois eu testo o valor 2, o 3. E por fim aqui, quando o valor, no valor final aqui eu não uso o break. Eu deixo somente a função aqui, o valor a cena 5, só desenho a cena 5. Então eu já colei aqui, vamos ver se está funcionando, vou testar aqui o programa. Então eu vou clicar aqui, olha lá. Está funcionando exatamente da mesma forma, só que dessa vez então eu utilizei essa outra estrutura. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo então um link para o programa utilizando o switch e outro utilizando if e else, para vocês baixarem lá e compararem e dar uma estudada nisso aí. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.